Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde. Como você sabe, é uma tradição, né, no debate político, na discussão dos assuntos importantes aqui para a cidade: saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, a ligação seca Santos-Guarujá, se ela vai acontecer um dia ou não, não é? E, claro, o espaço sempre aberto democraticamente aqui no programa para a discussão dos assuntos, os temas de interesse nacional e que, claro, vão se avolumando enquanto a gente espera uma retomada da economia, uma sequência da reforma da Previdência sendo aprovada em agosto e os temas diários que a gente sempre discute aqui no programa. Hoje o espaço um pouco mais focado na área da saúde, né? Aqui não só da cidade, como a saúde de uma maneira geral, né? Lembrando que de segunda a sexta-feira, sempre a reprise do ponto de vista, você pode acompanhar a partir das 8 da noite aqui pela Santa Cecília TV. Quem está com a gente aqui para participar conosco nesta edição é o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, né? E que vai discutir com a gente, debater uma série de questões e assuntos importantes. Prazer revê-lo. Tudo bem, secretário? Olha, prazer o meu. Obrigado, Oturão, mais uma vez estar aqui com vocês, Santana, Aldo. É sempre muito bom a gente poder conversar um pouquinho da nossa cidade, da nossa região, desse espaço aqui. Obrigado, secretário Fábio Ferraz, está conosco. Aldo Neto, companheiro jornalista, está mais uma vez aqui com a gente para participar e colaborar nesta edição. Tudo certo, Aldo? Tudo certo, ligar. Boa tarde a você, ao Fábio, ao Marco, aos companheiros de produção e principalmente ao público telespectador que nos honra aí com a audiência. Marcos Santana na ponta, sempre atento às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do ponto de vista e a sua participação, que é sempre importante aqui conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar do programa também, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de vista, Pedro Butrão, ou por e-mail, contato@pontovista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Para você, sempre nosso boa noite. Você que está conferindo a gente, acompanhando a gente na reprise, né? O programa ao vivo acaba às 14h30, a reprise às 8 da noite. Surgirão, evidentemente, notícias, novidades, enfim. Se há uma coisa que a imprensa não pode reclamar desde que o presidente Bolsonaro tomou posse, é da falta de notícias, né? Da falta de debates, da falta de polêmica, né? Porque praticamente todo dia sai uma, né? E uma pior que a outra, né? Agora fica essa situação envolvendo aí a nomeação ou não, a indicação ou não do filho, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada do Brasil em Washington, a embaixada americana, enfim. E agora o Bolsonaro está na Argentina, em Santa Fé, assumirá provisoriamente, né, por 6 meses, a presidência do Mercosul. E essa questão que a gente não compreende, né? Há críticas de toda a parte, da direita, da esquerda, do centro, do norte, do sul, do leste, do oeste, ao presidente do STF, Dias Toffoli, por ter assinado, decretado a suspensão das investigações contra o Flávio Bolsonaro, o senador, né, que era deputado estadual do Rio de Janeiro, por conta do uso, né, do COAF, os números do COAF, das informações do COAF, sem uma prévia autorização do juiz, enfim, por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? É realmente uma decisão polêmica, confusa, que envolve outras pessoas, pode atingir também, como um exemplo, o famoso João de Deus, né, que atuava lá em Goiás, em Abadiânia, né, em Goiás, enfim, e agora mostra-se uma figura completamente diferente daquilo que se imaginava dele. Fábio, evidentemente, acompanhou, ficou surpreso também com essa decisão? Fiquei sim, fiquei bastante surpreso, uma decisão que, do ponto de vista jurídico, é uma decisão diferente. Esse eu acho que é o primeiro termo que vem à nossa cabeça quando a gente analisa o que aconteceu. E, de certa forma, eu acredito que os analistas jurídicos aí também tiveram essa mesma surpresa. Vamos esperar aí agora como é que eu acho que hoje, diga-se de passagem, o ministro deve ser bastante pressionado pela imprensa, né, para que possa falar, explicar melhor a sua decisão. É importante que tenha essa explicação de forma mais clara para a sociedade no todo, porque de fato foi uma decisão surpreendente. E realmente, né, o presidente Bolsonaro, embora a gente tenha aí um cenário, de certa forma, um pouco otimista em relação
ao tema que eu acho que é o tema principal e o tema mais importante para o país nesse momento, que é a aprovação da reforma da Previdência, quase que cotidianamente nós temos algum tema polêmico, né? Muitas vezes temas que nem são tão relevantes assim para o país, mas que despertam um interesse muito grande da sociedade no todo. Há até aqueles que, de certa forma, fazem uma reflexão, que é aquele campo da teoria da conspiração, que às vezes, será que o presidente faz mais ou menos esse propósito, né? Porque ele chama a atenção lá para se o filho fritou hambúrguer ou não fritou hambúrguer, se... como é que a gente vai andar, os problemas que temos na educação, com tuitadas ou falas, às vezes um pouco desconectadas com aquilo que realmente é importante, para que possa, de certa forma, avançar com uma agenda positiva para o país. A história de diminuir o número de contágio para as multas, do radar, cadeirinha. Isso é uma coisa completamente absurda. Pois bem, entende? É difícil você, por exemplo, ter uma das cadeirinhas, até que ponto tem uma preocupação do gabinete do presidente com esse tema, né? Não sei até que ponto isso é tão relevante para uma preocupação grande. Mas são fatores, né? Por outro lado, temos que, embora eu tenha que aqui fazer um relato bem rápido, né? Eu acho que nós falar um pouquinho dessa questão da reforma da Previdência, né? Confesso que eu fiquei bastante preocupado, que embora tenha sido votada em primeiro turno, né, não ter sido aprovada ainda na Câmara dos Deputados em segunda votação, permitiu que a gente entrasse agora no recesso. E o recesso, provavelmente, os parlamentares serão aí agora mais pressionados por suas bases. E qual que é a nossa preocupação? Nós que, inclusive, atuamos no âmbito municipal, faz-se absolutamente necessário que os estados e os municípios façam parte da reforma. Senão nós teremos sérios problemas nos estados que já estão quebrados, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais com sérios problemas, enfim. E centenas de municípios, né? E se faz necessário que tenha a reforma articulada para os municípios também. Então, tomara aí, a gente não tem desvio totalmente da reforma, para que ela possa ser, de fato, uma reforma consistente para o país, né? Muito bem. Alto ficou surpreso também com a decisão do ministro Dias Toffoli, ou mais nada surpreende você? Estou chegando já nesse ponto. Já passei até desse ponto. Nada me surpreende mais. Há muitos anos no Brasil nada surpreende mais ninguém, né? O que mais assusta é que as pessoas mudam os discursos a todo momento. E essa preocupação, vou de trás para frente, porque nós, em 5 minutos, porque nesse país aqui, se a gente for discutir tudo que está em pauta no país, a gente não... O programa vai precisar ter 26 horas no mínimo, não é nem um dia. Mas esse 2 minutos de programa já falamos de reforma trabalhista, indicação para a embaixada, liberação da investigação dos laranjas. Salada completa, Vamos conversar aqui dessa para frente. O que o Fábio falou sobre a reforma trabalhista, ele tem muita razão. Acho que todo brasileiro entende que a gente precisa fazer uma reforma trabalhista, não, desculpe, reforma da Previdência. É que a reforma trabalhista também está em pauta porque está andando ainda no Congresso com outro nome. Aí eu me atrapalhei. Mas a reforma da Previdência, qualquer brasileiro tem noção que a gente precisa mexer nisso. Principalmente nos estados e municípios. E, para aprovar fácil no Congresso, isso foi tirado. E por que foi tirado? Porque nós estamos às portas de uma eleição municipal. E em eleição municipal, todo mundo sabe que nos, sei lá quantos milhões mil municípios tem no país, vai ter não sei quantos centenas de candidatos a deputado ou prefeito nesses municípios. Então, eles estão votando em causa própria, ou improvável causa própria futura. Por isso que essa não votação em segundo turno preocupa assim, e preocupa também até porque teve muito parlamentar que mudou de opinião. Teve a própria Rosana Baila que mudou de opinião conforme o processo mudou aqui da região. Que não cumpriu a ordem partidária. Essas coisas podem influenciar numa votação futura. E não é porque a votação futura é regimental. O problema é o tempo entre uma e outra. O alerta do Fábio é importante. Quanto ao nosso ministro Dias Toffoli, veja, acho que a gente precisa... O nosso país mudou muito nos últimos 20 anos com a entrada das TVs institucionais. E da TV Justiça foi uma delas. E foi muito importante porque, se você parar para pensar, ninguém lembra dos ministros
do STF de 20 anos atrás. Poucos vão lembrar. Então o povo está conseguindo ver mais de perto como é o judiciário brasileiro. E o nosso ministro Dias Toffoli chegou lá não por meritocracia, mas por acompanhancia, porque ele era da ala do então presidente que o indicou e que tinha maioria no Senado, porque ele passa pelo Senado também, a culpa nunca é só do presidente, para ele virar ministro do STF. E ele, como presidente do STF, jamais poderia dar unanimidade influenciando uma ação executiva. Uma ação que está em curso, não tem uma decisão, não há algo jurídico a ser discutido ainda. No meu entendimento, é lamentável ver o judiciário fazendo um papel que não é dele, que é o papel do executivo ainda, porque essa investigação do COAF é do executivo. Quanto à indicação do embaixador, é importante a gente fazer uma reflexão ampla. Primeiro, não é o primeiro embaixador não de carreira que vai ser indicado no país. O Itamar Franco foi embaixador em Portugal indicado pelo presidente Lula, o ex-ministro Itamar Franco, ex-presidente da República Brasileira. É bom a gente pontuar quem são as pessoas. Delfim Neto também ocupou uma embaixada no meio qual país, acho que foi Itália. Não veja o peso do Itamar e o peso do... Delfim Neto, ex-deputado, ex-ministro da Economia, ou seja... Então, quer dizer, o Itamar era um ex-presidente da República. Sim, ou seja, pessoas que têm uma folha de serviço prestado no país. Do Itamaraty. Não fritou fritar hambúrguer onde se vende frango, para mim é novidade. Também não fritou, não vendeu batata frita no McDonald's. É gente que tem história de serviços prestados, inclusive de diplomacia internacional, porque os caras que ocuparam não levaram isso. O nosso filho 01, 02, 03, sei lá, qual é o número dele, também pouco me importa. O que abona ser embaixador? A votação que ele teve, que não foi por mérito próprio, mas herança. Eu acho que nesse país a gente já... As pessoas se iludem mais. E a culpa é do PT. Por que a culpa é do PT? O PT abusou da esperança das pessoas, que se dizia diferente, chegou lá e fez igual. Agora, acho normal o presidente ficar um filho com um cargo que ele não tem capacidade, não tem experiência, não tem vivência para isso. Porque se tivesse, ótimo, ele é deputado, hoje é deputado, foi eleito pelo povo, tem que ser respeitado nisso. Agora, não pode ser embaixador nunca, e eu espero de verdade, que o nosso Senado Federal, em tese que deveria ser a casa de maior peso político de experiência do país, não permita um absurdo desse. O voto é secreto, né? Então... veja, o voto ser secreto ou não, pouco importa, mas não pode permitir um absurdo desse com a interpretação brasileira. E só para encerrar, já que eu já falei demais, eu tenho pena só de uma pessoa nessa história toda, do filho do Trump. Porque o Eduardo que vai para lá, né? O Eduardo vai para o primeiro mundo. O filho do Trump que vai vir aqui em reciprocidade vai vir para Brasília. Coitado dele. Duvido que ele venha. Mas Santana quer acrescentar alguma coisa? Essa decisão do Dias Toffoli, ela é impressionante porque ela é casuística, mas ela tem uma abrangência global, né? Sim. Quis atender apenas aí o filho da família Bolsonaro, mas por reflexo, e vai atingir também, você falou muito bem, Edgar, do João de Deus, mas também diversos outros casos de corrupção que o Ministério Público no Brasil inteiro, diversas esferas do Ministério Público investigam no Brasil, o crime organizado, o PCC, vários episódios de lavagem de dinheiro. Então, quer dizer, ele dá um salvo-conduto ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, aos crimes financeiros. Sendo que ele já sabia que o próprio Supremo Tribunal Federal, por duas ocasiões, já tinha se reunido para definir sobre essa matéria e votou contrariamente a essa decisão dele, votou no sentido completamente contrário. Então é muito preocupante que, mais uma vez, o Dias Toffoli, que também foi nomeado por critérios muito questionáveis, ele tenha mais uma vez uma ação política. E as consequências disso aí são muito graves para o Brasil de modo geral. Eu vi ontem na TV Cultura o advogado Mulaer, que é um veterano
advogado não acho que ele era criminal, né? A mulher era um barbado, né? E a mulher avaliou também como uma decisão fora de hora, né? Imprópria, né? Inadequada, mas com, como é que a gente pode dizer, com fundo jurídico. Né? Fundo jurídico. Não há um erro jurídico, não está atravessando, passando por cima de nada, cometendo uma ilegalidade, o ministro Dias Toffoli. Né? Legalmente ele pode, segundo esse advogado, tomar essa decisão. Né? A coisa deveria ter sido feita de outra forma, ele coloca, vai abrir espaço para um monte de coisa, como a gente citou, mas ele tem embasamento jurídico, realmente, para tomar essa decisão. Porque qualquer decisão pode ser usar o COAF com autorização de um juiz. Né? Como não havia ali autorização do juiz, enfim, a coisa foi crescendo, a investigação foi crescendo, o Ministério Público usando os dados do COAF. O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tão discutido, tão debatido, se ficava com o Moro, se ficava com mulheres, enfim. Né? Bom, meu caro secretário, mudando de pato para ganso, amanhã teremos aqui na região, segundo está agendado, a presença do secretário de Saúde do Estado, né? José Henrique German Ferreira. É o tal gabinete itinerante, né? Que vai, me parece, receber aí os secretários, lideranças políticas, em Bragança, Secretaria de Educação de Bragança, se não estou enganado. Né? Agora, parece que o tema que está pautado em primeira mão é essa polêmica, essa dificuldade enorme de agendamento de vagas, enfim, de gerenciamento de leitos, os hospitais, especialmente as UTIs, né, Fábio? É verdade. Amanhã nós teremos aqui o secretário estadual, Dr. José Henrique, na nossa região. Vai começar com uma agenda lá no CONDESB, que será sediado em Praia Grande, essa reunião, 9 horas da manhã. Particularmente estarei lá, participando também. E o secretário depois seguirá com a agenda aqui em Santos, inclusive. Hoje vem para Santos, ele vai no Guilherme Álvares, já está confirmado. Estou insistindo para ele fazer uma visitinha para a gente lá nos Chivadores também. O secretário tinha se comprometido comigo, particularmente, com o nosso prefeito também, de fazer uma visita nesse equipamento, que é importante. O Estado põe bastante dinheiro nos Chivadores, e a gente tem lá realmente uma alta performance de serviços na saúde, e realmente seria importante essa visita do secretário lá, e também ele vai ter outros compromissos aqui com um outro órgão de imprensa aqui da região. Esse é um tema importante, e o que eu falo aqui, que eu tenho falado, inclusive em audiência pública, o coitado do sistema, lá tem lá temos dois sistemas, o CROSS e o CISREG. O que é o CISREG? O CISREG é o sistema do governo federal e o CROSS é o sistema estadual. Basicamente, os sistemas são a mesma coisa. Né? Tem cada um alguma funcionalidade a mais ou a menos, mas é simples. Então, vamos lá, o sujeito entrou numa UPA e ele necessita de uma internação hospitalar com tal perfil daquele leito. Então, precisa, por exemplo, de uma UTI com hemodiálise, por exemplo, só para exemplificar. Muito bem. O profissional da regulação vai fazer essa verificação, o profissional médico, esses profissionais são muito importantes, porque eles fazem realmente a verificação técnica daquela necessidade e inserem no sistema. O profissional lá do outro lado da ponta, ele vai falar, eu tenho a disponibilidade dessa vaga, eu não tenho a disponibilidade dessa vaga naquela especificação colocada dentro do sistema. Muito bem, basicamente é isso. Qual que é a dificuldade? Disponibilidade de leitos. A dificuldade não é do sistema, é de leito. Quando a gente faz um recorte, eu sempre insisto isso, né? Cidade de Santos, disponibilidade de leitos, tanto de UTI adulto, UTI NEL também, como leitos importantes aqui. Nós somos suficientes, ou prestando um termo da economia, somos superavitários? Sim, somos superavitários. Nós temos maior disponibilidade de leitos do que demanda. Então, Santos, segundo as normativas, teria aí o seu suporte adequado. Quando a gente faz esse mesmo recorte para a região da Baixada Santista, 1.900.000 pessoas, nós somos ao contrário, prestando aí no termo da economia, nós somos deficitários na disponibilidade de leitos. Então, o problema não está no sistema, e o coitado do sistema leva a culpa. O problema está na disponibilidade de leitos. Então, precisamos ter mais leitos hospitalares na nossa região. E o que particularmente eu defendo? Que não necessariamente esses leitos, inclusive, estejam concentrados em praticamente uma única cidade, ou seja, aqui em Santos, mas que eles estejam espalhados na ponta. Então, precisamos ter uma retomada importante do hospital lá de Ortioga, ampliação do hospital de Itaém, Mongaguá, Peruíbe, ter aí
também outros serviços que estão aí interrompidos em algum período, enfim. Então, eu acho que esse é o encaminhamento que nós temos que ter perante o Estado, perante a União, para que a gente tenha a disponibilidade de leite. Agora, amanhã a gente vai lá, vai discutir, o pessoal provavelmente vai falar, olha, o cross... Mas, gente, não é um cross, é a disponibilidade de leite. Santos, é claro que a gente aqui tem que ter um pouco de tranquilidade, mas se sente muito confortável em falar, vai fazendo o seu papel. A gente está aqui, só para você ter uma ideia, segundo as portarias do Ministério da Saúde, Santos seria ter 2 unidades de pronto atendimento, né? Nós já temos as 2, a UPA Central e a UPA da Zona Oeste, estamos caminhando para a terceira. Temos o PS da Zona Oeste funcionando. Então nós temos 3, nós não precisaríamos ter 2. Muito bem. Além de já termos uma rede hospitalar bem consistente, com parceiros importantes como a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, inauguramos o Hospital Novo em 2017, seguimos com um plano de abertura de leitos. Então hoje já temos lá 151 leitos hospitalares funcionando no Hospital de Estivadores, com performance extremamente positiva e cada vez com mais funcionalidades. Agora começamos com algumas intervenções de natureza cirúrgica também no Estivadores. Ou seja, a gente está ampliando o serviço, ampliando o serviço, ampliando o serviço. Se faz necessário que todas as cidades da nossa região tenham uma agenda nessa ótica, nessa visão de ampliação do serviço. E claro, sem dúvidas, tendo o apoio aí do governo do Estado e do governo federal. Enquanto a gente ficar discutindo, vamos dar culpa no sistema, desculpe a forma muito franca de falar, mas a gente vai avançar pouco. Vamos para o intervalo, voltamos já na sequência para conversar ainda muito a respeito de saúde na sequência do ponto de vista, certo? Já. E volta a sequência do nosso ponto de vista, o Fábio Ferraz com a gente aqui, secretário de Saúde de Santos, Aldo, Marco Santana, e eu queria ainda dar um pouco de sequência aqui, porque você disse que o secretário de Estado deverá vir a Santos também, né? Virá a Santos ao Guilherme Alves, você quer levá-lo ao Hospital dos Estivadores. Nós temos aquela situação ainda difícil da época de janeiro, né, começo do governo João Dória, em que vários convênios assinados pelo ex-governador Márcio França acabaram sendo cortados por este governo, né? Algumas coisas foram recuperadas com uma verba mensal do Hospital dos Estivadores, mas ainda está distante daquilo que seria o ideal para o hospital funcionar na sua plenitude, né? Com a verba que estava assinada anteriormente, acho que eram 8 milhões por mês, né, se não estou enganado, você pode me corrigir, seria possível, inclusive, aumentar o número não só de vagas de pessoas que estejam com problemas de saúde qualquer, enfim, mas de UTI também, ou não? Olha, nós temos já as UTIs, são 10 leitos de UTI que funcionam no Hospital dos Estivadores e 10 de UTI NEL. Bom, sim, no nosso planejamento nós teríamos aí já 17 leitos de UTI, ampliando um pouquinho, mas ampliando também os leitos de clínica médica. Com o convênio que havia sido já assinado no mês de novembro do ano passado, agora, em junho aproximadamente, já teríamos aí com os 223 leitos em funcionamento, com aquela disponibilidade financeira. De fato, teve aí uma mudança de governo, em fevereiro ficamos aí sem o convênio, que foi suspenso, e no mês de abril retomamos com um novo convênio, uma nova parceria com o Estado, não no mesmo patamar daquela disposta de novembro, mas um patamar suficiente que permitiu, melhor dizendo, a abertura de um número menor de leitos. Como eu disse, hoje nós temos 151 leitos funcionando, o que corresponde a cerca de 70% daquilo que é possível de termos, de fato, no hospital, mas que também, por outro lado, nós somos aí, enfim, gratos ao Estado pela acessibilidade e nos permite continuar com a funcionalidade do hospital. Então, é claro que agora, amanhã, inclusive, vou ter a oportunidade de pedir um apoio ainda maior do Estado para que a gente possa ter essa nova abertura. A questão das UTIs adulto, eu insisto nessa questão. Nós temos hoje, além da Santa Casa, os Estivadores, a Beneficência Portuguesa, uma disponibilidade de leitos que seria suficiente para a gente abrigar a população da cidade de Santos, absolutamente suficiente. O que nós precisamos é ter uma disponibilidade ainda maior por conta da questão regional. Então, claro que precisamos ter, de repente, mais leitos dispostos aqui na cidade de Santos. Estamos aptos a isso e temos condições de fazê-lo mediante o apoio maior do Estado e da União. Mas, insisto, também se faz necessário que os outros municípios tenham as suas agendas para habilitar serviços nas suas localidades, diminuindo, portanto, essa procura pelos serviços de natureza hospitalar aqui na nossa cidade, essa concentração. Eu acho que essa é a nossa agenda regional. E não simplesmente nós nos, digamos, prendermos
em fazer uma discussão do sistema. O sistema é um sistema. Se não adianta você ter o melhor sistema do planeta se você não tiver a disponibilidade do leito. Não vai funcionar. Então, é essa que tem que ser, digamos, a nossa grande força aqui de união da Baixada para que a gente tenha realmente abertura de leitos, principalmente nos outros municípios aqui da região. O hospital tem alas inutilizadas ou paradas? Mas temos pavimentos ainda do hospital que prontos, equipados. Você tem medo receio de que esses equipamentos estraguem, pifem, sei lá o que pode acontecer? Não, só para eu deixar claro, desculpe se eu me... deixa eu me expressar melhor, Edgar, de repente eu me expressei mal. Nós temos pavimentos desocupados, sem nada, sem equipamentos. Então a gente tem lá no estivadores os andares que estão funcionando com força total. Realmente a intensidade do hospital é muito grande, não só na área de maternidade, por onde a gente começou, mas na área de clínica médica, centro cirúrgico, exames, só para você ter uma ideia. A gente centralizou o serviço de endoscopia na cidade de Santos, lá no estivador. Então hoje a gente realiza endoscopia lá. Muito bem, zeramos a fila. A gente tinha uma fila de espera de mais de 1.600 exames, hoje não temos mais. A pessoa que precisa de uma endoscopia a ser, diagnosticada a necessidade de endoscopia, ela realiza esse exame dentro do estivadores. Estou dando um exemplo, mas de um rol de serviços que nós realizamos lá no estivadores. Muita coisa acontecendo. Agora, nós temos pavimentos sem nada, absolutamente nada. E qual que é o lado bastante positivo dessa história? Como nós temos um parceiro técnico, que é uma organização social, que é o pessoal do Instituto Alemão Oswaldo Cruz, nós temos agilidade. Se eu tenho dinheiro, eu simplesmente comunico o pessoal, altero alguns trâmites no próprio contrato e eles conseguem equipar, aí sim, trazer esses equipamentos locados ou comprados, mas sobretudo locados, que normalmente é a estratégia mais econômica, com muita agilidade. Então, em coisa de 20, 30 dias, a gente estrutura 10, 15 leitos hospitalares sem muita dificuldade. E, claro, faz a contratação de RH, que o cara é o RH. Nós temos realmente o mais oneroso dentro do serviço de saúde, a folha de pagamento, é porque os profissionais realmente têm que ser bem remunerados para prestar um bom serviço. Então, é fácil, só precisa de dinheiro. Essa que é a nossa grande dificuldade, sem dúvida nenhuma, realmente de ter aí uma colaboração ainda mais significativa dos outros órgãos. Lembrando, os municípios, ele tem, segundo a normativa do próprio Sistema Único de Saúde, do SUS, a responsabilidade de fazer atenção primária, preventiva, então fortalecimento de atenção básica. Aqui em Santos a gente está fazendo o nosso dever de casa, diga-se de passagem. Ampliamos agora recentemente, se me permite, rapidamente, ampliamos a rede de atenção básica para funcionar nos sábados, era uma demanda antiga da população. Então hoje a gente está com 4 unidades já, em 2 meses de funcionamento, um sucesso, funcionando super bem, as pessoas estão aderindo, então vão lá na unidade do Bom Retiro, na Zona Oeste, Aparecida aqui na região da Orla, Vila Matias na região central e Nova Sintra na região dos Morros, com alta adesão da população. Então a gente precisa fazer a saúde preventiva, isso é de fundamental importância. E essa é a responsabilidade, digamos, principal dos municípios na área da saúde. Mas a gente acaba colaborando por conta das dificuldades de acesso do governo estadual, sobretudo, e federal, também na atenção hospitalar. Mas para isso a gente precisa do apoio desses entes da federação. Né? Muito bem. Aldo e Santana, voltando com o Fábio Fernandes. Estamos ouvindo aí o Fábio. Fábio, tu tá um político preparado, viu, meu amigo? Porque eu sou a favor de deixar as coisas bem claras. O cara tá vindo aí, nosso secretário estadual, que é um técnico preparado, não estou discutindo a responsabilidade dele em nada. Mas tá vindo para cá para discutir o óbvio lulante. O problema da Baixada Santista é o problema do estado inteiro. Se chama vaga. O absurdo dessa história aqui é a pergunta de ligar na volta aí do bloco. A gente tem um hospital, estava parado, que a prefeitura foi lá, fez um investimento. Estava em ruínas, né? Fez um investimento no prédio, comprou, recuperou, investiu em equipamento, achou uma OS de qualidade ímpar, está tocando, poderia estar atendendo muito mais e não está atendendo por falta de recurso. Falta de recurso de quem? Da prefeitura? Né, gente? A prefeitura banca saúde, educação, daqui a pouco tudo é do caixa da prefeitura. Segurança, é um absurdo. Não, é só você ver o quanto que o Estado e a União investem na saúde regional.
É ridículo a gente ter demanda de falta de vaga, tendo edificação pronta, precisando de investimento. É a falência política de qualquer político. E quando eu falo isso, não estou falando do secretário de saúde, do prefeito, geral, do Estado, até do presidente da República. É um absurdo. É uma falta de sensatez. É uma falta de sensatez. O Fábio colocou muito bem que as outras cidades precisam se estruturar, mas a gente é a capital aqui da nossa região. É natural que venha para Santos, não só da região. Vou até mais além para o litoral norte e além ali para o Vale do Ribeira. Pós-Peruíbe acaba caindo tudo aqui, quando é alta complexidade. Então, acho que falta sensibilidade, tanto para o governo do Estado, quanto para a União. Por mais que eu reconheça aí que nos últimos anos o governo do Estado investiu, ajudou até na obra dos estivadores bem, mas acho que foi uma revanchinha ridícula o que fez o nosso governador nessa questão aí das verbas para os estivadores, porque saúde a gente não brinca. E também, a verdade tem que ser dita, a população também tem culpa, sabe, Edgar? Eu sou de uma época que a gente ia para o pronto-socorro. Por que pronto-socorro? Porque a pessoa tem um acidente, foi acometida numa doença que não esperava, você vai para o pronto-socorro. Hoje a gente vai para o pronto atendimento. É a mesma coisa. Não é, Edgar. Sabe por que não é? Porque a sociedade acaba usando a saúde para os seus comodismos. Eu garanto para você, se a gente pegar numa segunda-feira e ir lá para a UPA Central... Vai estar cheio. Vai estar lotado. Agora, no domingo de manhã, vai estar vazio. E por que vai estar lotado? É gente querendo dar cano no trabalho, querendo arrumar um atestado, que está passando mal. Por isso que mudou para atendimento, não é mais socorro. A pessoa quer ser atendida lá para resolver o problema do calote que quer dar no trabalho. Essa é a verdade. O Fábio nunca vai falar isso no ar, porque ele é político. Não, mas... a verdade, a culpa é do povo. Mas se você Nós somos os culpados. A gente precisa se educar e saber usar com qualidade os equipamentos. Eu queria fazer... educar, meu amigo. Mas eu também queria fazer uma colocação menos complexa. Deixa só o Fábio responder, porque ele está concordando com você. Eu só queria deixar uma coisa clara. Eu realmente quero subscrever o que o Aldo está colocando aqui, porque é análise de número. Aí não é... Eu percebo, é nítido. A gente tem uma procura de 20% a 30% superior toda segunda-feira. Então é o seguinte, para o povo entender, para as pessoas entenderem, tem também algumas doenças que eu brinco, né? Que tem o vírus que às vezes o pessoal toma o vírus no domingo à tarde e não quer ir trabalhar segunda-feira de manhã e vai buscar um atestado na unidade de pronto atendimento. E eu digo isso claramente porque é um sentimento muito claro, a gente tem que falar isso. E isso é uma irresponsabilidade com a sociedade. Porque a pessoa vai lá procurar um atestado, ela às vezes está atrapalhando realmente o atendimento de alguém que precisa de fato. Então, isso são números, não são suposições. A gente precisa deixar isso muito claro e até, se você me permite, um outro tema, as nossas ambulâncias. Né? Nós temos na cidade de Santos 17 ambulâncias, bases em todas as localidades. A gente consegue ter um índice de aproveitamento que é muito importante, a gente mede. 94% das ocorrências de urgência e emergência, ou seja, aquelas que realmente precisam da ambulância do SAMU, a gente chega em menos de 15 minutos. 94%. Isso é dado assertivo nosso. A gente chega em 74% das ocorrências em menos de 20 minutos. Agora, muitas vezes as pessoas pensam que uma ambulância é algo para removê-las para uma unidade de saúde por conta de algum pequeno mal-estar ou mesmo uma necessidade que é meio incipiente. E não é para isso que serve a ambulância. A ambulância serve por uma necessidade real. Assim como a unidade de pronto atendimento, ela serve para uma necessidade real. Então, realmente, a gente, sempre que possível, eu apelo realmente para as pessoas para que tenham também essa sensibilidade de buscar uma unidade de pronto atendimento, uma unidade de emergência, quando tem, de fato, uma emergência, que é muito o que o Aldo realmente tem colocado. Complementar com uma pergunta para o Fábio, também um outro ponto aí dessa coisa. Eu tive recentemente uma reunião com o prefeito de Peruíbe, que é o presidente do Condesb hoje, o Luiz Maurício, e ele me relatou um problema que ele está batendo lá, para tu ver como o povo é chato. Tinha uma munícipe dele lá enchendo a paciência na internet, porque onde já se viu
A Prefeitura de Peruíbe está pagando R$70 mil para um médico. Vou repetir. A Prefeitura de Peruíbe, no último mês, pagou R$70 mil para um médico. Aí você entra lá para conferir. Por que pagou? É um médico recém-formado, que não é funcionário de carreira, ganha por RPA, ele paga o plantão R$3 mil e o cara está morando na UPA de Peruíbe. Está lá dando plantão atrás de plantão. Aí eu te pergunto, não... Tá, você é retirada? Tira o médico de lá porque ele está atendendo, porque ele ganhou R$70 mil. Como é que conseguiu esse número aí? Fantástico. Somando as vezes que ele ficou na UPA. O normal, Edgar, eu acho que o número assusta. Depois você tem que verificar o porquê do número. O porquê do número eu quero saber com que médico quer ir trabalhar em Peruíbe. Com todo respeito à cidade de Peruíbe, que é longe daqui. Não é como Santos, uma cidade estruturada. Está crescendo. Ela não é normal. 70 pau, te arruma uns 30 agora, assim, só no... Mas para ficar lá o dia inteiro na UPA, Edgar? Para ficar o dia inteiro na UPA? Tá dando plantão todos os dias. Duvido. Eu duvido. De domingo a domingo, vamos embora. Eu duvido que arrume. Mas você tira 20 dias. Então, acho que falta um pouco de consciência. Falta um pouco de consciência da classe médica também. E responsabilidade social. A gente fala muito médico com dinheiro público. O cara pega o diploma, abre aí o consultório e balbal o investimento que a gente deu nele, nós ainda tem que pagar para ser atendido. A gente precisa mexer, o presidente Bolsonaro, que quer inovar tanto, precisa mexer nisso. Põe esses caras para trabalhar, para devolver ao Estado que o Estado investiu nele. Não põe, aí causa esse tipo de questão. Mas médicos, por exemplo, está furado. Eu queria perguntar um negócio para o Fábio, que é uma preocupação minha. O governo atual aí do Paulo Alexandre ter feito um negócio que é interessante, que eu acho interessante, que é construir UPA em prédio próprio. A UPA, desculpe, não é UPA, é a policlínica. Várias policlínicas, a própria UPA Central, são terrenos próprios da prefeitura. Não está mais investindo para adequar e ainda pagar aluguel para os outros. A minha pergunta é, a Secretaria de Saúde consegue ser atendida na velocidade que precisa quanto à manutenção? Porque esses prédios acabam se desgastando. E a gente vira e mexe e vê, aparece aí alguém com o ar-condicionado pingando não sei quanto tempo, não está funcionando, a janela quebrada da UPA. Porque essas são coisas que acontecem no dia a dia de qualquer edificação e que se a gente não conseguir dar o pronto atendimento dessa recuperação, vai gerar um problema muito maior. Eu queria saber de você se deve ser a Secretaria de Serviços Públicos, eu imagino, tem conseguido dar um retorno satisfatório nessa questão. Olha, Aldo, não, a gente ainda não consegue estar no padrão que nós gostaríamos, sendo o mais franco e mais direto possível contigo. Então, por exemplo, eu digo agora não, né, estamos no inverno, mas, por exemplo, no mês de janeiro, a gente tem, por conta do acúmulo de fluxo de pessoas e muito tempo, por exemplo, os ar-condicionados ligados, quebra o ar-condicionado. O ar-condicionado provavelmente quebra o ar-condicionado aqui do estúdio. O calor que se faz... A diferença é que aqui a gente consegue ter uma agilidade maior para justamente fazer essa troca. Onde nós temos as unidades de pronto atendimento, as UPAs, o Hospital dos Estivadores, nós temos as organizações sociais que fazem a gestão dos equipamentos. Somos extremamente ágeis. Se você me perguntar, nessas unidades está contente? Eu te afirmo, estamos. A gente consegue ser ágil na manutenção, fazer a manutenção de forma correta, no tempo correto. Nas demais unidades, nós temos o quê? Digamos, o modelo clássico da administração pública. Então, nós fazemos a manutenção? Fazemos. Nós consertamos? Consertamos. Sempre no tempo absolutamente desejável? Infelizmente, não. Então, é um modelo que a gente precisa avançar, sim, e eu vou mais além. Cada vez mais descentralizar a gestão. Ter a iniciativa privada participando e de forma descentralizada, para que a gente não tenha, digamos, essas... Uma parte, Fábio. Oi. Então, o vereador Fabrício Cardoso, para de ficar inventando moda. Eu adoro você é um bom vereador, mas querer fazer teste com... O Fábio já explicou, é melhor passar isso para a iniciativa privada gerir, porque tem velocidade, tem como o poder público cobrar. Não precisa fazer teste. Qualquer um com dois pensando assim consegue ver isso. Fabrício, meu amigo, pensa nisso. Qual é o teste? Não, ele quer fazer um teste na UPA da Zona Leste, ao invés de contratar uma OS,
ser do município. O município gerir. Não. E nós temos um outro ponto de vista que é bastante importante. Quando a gente tem a gestão de organizações sociais colaborando conosco, na especialidade de pronto atendimento, na alta especialidade hospitalar, nós também temos que levar em consideração o critério de economicidade. Eu quero deixar um número aqui só para reflexão de todos. A folha de pagamento de uma unidade hospitalar, nossa, o Hospital da Zona Noroeste, a administração direta clássica, 100% dos nossos colaboradores, que são gente extremamente competente e dedicada, que trabalha na Zona Noroeste. Muito bem. Mas a folha salarial lá é de R$ 9.200, o valor médio dos nossos colaboradores. R$ 9.200 o valor de salário médio. Muito bem. Hospital dos Estivadores, profissionais tão dedicados quanto, tão sérios quanto, folha de salário média, R$ 6.400. Por quê? Porque nós temos um regime seletista que permite a flexibilidade da troca, inclusive, de colaboradores que não estão rendendo a contento. Dessa forma, a gente consegue ter alta performance, profissionais dedicados, profissionais motivados e economicidade para o poder público. Em resumo, o que eu estou querendo te dizer, é um modelo melhor e mais barato. Então, por isso que nós somos realmente bastante defensores desse modelo de colaboração ou de gestão compartilhada com entidades do terceiro setor. Tem alguém conosco com isso? Isso, o Martinho Leonardo acompanha a gente, secretário. Ele pergunta quando será inaugurado o novo Ambesp do Macuco. Ele pergunta quantos consultórios e se terá centro cirúrgico. O secretário vai responder daqui a pouquinho. Estamos em cima do break aqui, já estouramos o bloco. Rápido intervalo e a Fábio Ferraz responde ao Martinho Leonardo, né? Já. Muito bom, então vamos na sequência. Ficou a pergunta aí do Martinho Leonardo para a resposta do nosso secretário Fábio Ferraz. Olha, um abraço para o prefeito da Aparecida, Martinho Leonardo, nosso sempre vereador também, amigo. Olha, nós temos a UPA da Zona Leste, que será entregue no final desse ano. Nós teremos lá 36 leitos de observação de clínica médica, além, é claro, de uma sala de emergência com 8 leitos nessa unidade. Então, teremos uma ampla funcionalidade na UPA da Zona Leste, que será a maior UPA da nossa cidade, com um prédio de um pouco mais de 3.900 metros quadrados, ali na Afonso Pena. Quem está acompanhando, o pessoal tem visto a obra, avança bem e será entregue no final desse ano. Mas o Martinho, ele falou Ambesp do Macuco, então talvez ele tenha também se referenciado ao Ambesp. Então, rapidamente, nós temos o nosso Ambesp, que é um ambulatório de especialidades médicas, não estou falando mais de UPA. O Ambesp ele tem outra finalidade, ele vai fazer justamente o encaminhamento das diversas especialidades médicas, e nós temos esse serviço hoje funcionando ali na Conselheiro Nebias, finalzinho da Conselheiro Nebias, num grande galpão. Esse galpão, a gente estava falando de estrutura, é um galpão inadequado. A estrutura hoje não é adequada. É claro que a gente conseguiu avançar alguma coisa, nós temos na climatização, os computadores em todos os consultórios, mas mesmo assim a estrutura não é adequada. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma parceria com a Fundação Lusíada, com a Uniluz, e essa instituição está construindo um prédio ali na Manuel Torinho, no qual outro dia tivemos a felicidade de receber todos os presidentes de sociedades de melhoramento de bairros da cidade, inclusive o Martinho lá da Aparecida, para conhecer essa edificação. Uma edificação de 4.000 metros quadrados, realmente muito grande, muito significativa, que vai ter aí mais de 35 consultórios, além de um centro cirúrgico, para atender 40 especialidades diferentes dentro desse novo ambulatório de especialidades, e a nossa previsão de início das atividades também no começo, coincidentemente, em relação ao UPA, o cronograma de obras está parecido, no começo do próximo ano a gente começar com esse novo Ambesp. O senhor Santana só colocar uma situação, quer colocar com relação das vacinas? Isso. O secretário, no mês passado, o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, ele suspendeu o contrato com 7 laboratórios públicos, entre eles o Instituto Butantan e a Farmanguinhos, do Rio de Janeiro. Eles produziam nada menos que 19 remédios e vacinas que eram distribuídos na rede pública do Brasil inteiro. Consequência disso aí, 30 milhões de pessoas eram atendidas por esses medicamentos, né? E coincidentemente agora em Santos, não só em Santos, mas em várias cidades do Brasil, estão sofrendo com a falta de vacinas. Logicamente ainda não é um reflexo direto dessa suspensão desses contratos aí, quer dizer, o pior ainda está por vir, né? Então eu queria saber do senhor o seguinte, essas vacinas que estão faltando em Santos e outras cidades,
elas deveriam ter sido fornecidas pelo Ministério da Saúde. Então eu queria saber do senhor o que o Ministério da Saúde explica para o gestor municipal a falta dessas vacinas e como é que os municípios vão se preparar para esses medicamentos, essas vacinas que deixarão de ser fornecidas, entre elas a insulina. Então, Santana, olha só, você coloca um tema que é extremamente relevante, mas você colocou na sua fala que isso ainda não traz consequência. Na verdade, o quadro é um pouquinho pior. A sua preocupação ela é agravada, porque já traz consequência. Hoje, lamentavelmente, não tem vacina, né? Lamentavelmente, algumas vacinas nós já não temos em estoque. Pentavalente, que é uma vacina importantíssima, não há no estoque, não é da cidade de Santos, é na quase totalidade das cidades da nossa região e no país. E, infelizmente, nós temos um cenário muito difícil. Só para o telespectador entender, desde 1973 há uma pactuação tripartite nessa questão das vacinas. O Ministério compra a vacina, Estado faz a logística de distribuição e município aplica a vacina. Nós, os municípios, estamos, como sempre tivemos, esperando as vacinas chegar para poder aplicar. E não recebemos uma boa parte das vacinas, isso é muito grave. Ontem recebemos algumas vacinas, mas veja, só para citar um exemplo, a BCG, que é uma vacina importantíssima, normalmente o lote vem com 1.000 a 1.100 vacinas, o lote que chegou ontem foi de 200. Então, hoje, estamos redistribuindo na rede essas 200, mas eu já antecipo, vai acabar. Então é o seguinte, nós, como gestores municipais, estamos cobrando e cobrando muito do Ministério. O Ministério se comprometeu, disse que vai conseguir resolver esse problema até o final desse mês. Na prática, qual é o motivo para essa quebra de tem um comunicado dos institutos? Tem um comunicado oficial que eles entenderam que era mais rentável adquirir essas vacinas de laboratórios de indianos, e recebemos essas vacinas, recebemos que eu digo Brasil, recebeu essa vacina. Só que ao passar pelos testes, pela testagem da Anvisa, a Anvisa não aprovou as vacinas, devolveu o lote para esse laboratório indiano. Esses laboratórios indianos mandaram outro lote e esses lotes estão em testes agora na Anvisa. Espera-se que supere esses problemas. Na prática, se buscou uma economicidade, mas pode não ser uma economicidade das mais vantajosas. Exatamente isso. Então, acabou com a cadeia produtiva. Está indo bem, não se mete nisso. O Brasil tem um sistema de vacinação interessante, né? Bom, o nosso sistema de vacinação é modelo mundial. Ele parou de comprar vacina no Brasil para comprar na Índia. Resumidamente é isso. Que gênio! Não fala mais nada. Está gerando emprego na Índia. Que gênio! Parou de comprar vacina no Brasil para comprar na Índia porque é mais barato. Tudo bem, vamos dar emprego para indiano e vamos colocar mais gente na rua. Brincadeira. Mexer naquilo que funciona. Não mexe no que funciona. Pelo amor de Deus. Deixa a coisa caminhar, né, secretário? Olha, nós estamos no ponto, no final da ponta aqui. Então a gente precisa vacinar nossas crianças, precisamos vacinar a nossa população num todo. E realmente, o que agora, nesse momento, cabe a nós, municípios, cobrar, é claro, o Ministério para providências e torcer para que a gente tenha o resultado. O que o Ministério nos posicionou, que até o final desse mês consegue reverter a situação e estabilizar os estoques. Vamos torcer para que isso aconteça e continuar atentos. Agora, que estamos extremamente preocupados com essa questão das vacinas, nós estamos muito preocupados. Aldo Neto, por favor, quer falar de política, é isso? Queria falar de política e falar duas coisas. Primeiro, eu estou muito preocupado com a eleição do ano que vem, porque é o que pode ser que nós temos 2 candidatos de laranja no peito e vai confundir a cabeça do povo. Vamos lutar para chegar o ano que vem, do jeito que a coisa anda. Mas a esperança não pode morrer, já diria um amigo meu. Podemos ter 2 candidatos usando a cor laranja no ano que vem, o candidato do PSDB e o candidato do Novo. Por que eu digo isso? PSDB, novo? PSDB, o candidato do PSDB é o deputado Papa. Se o Papa vestir outra cor que não é laranja, ninguém vai saber quem ele é. Mas já avisaram o prefeito? Isso é um outro problema. O prefeito é a liderança maior do partido, né? Também acho, mas é um outro problema. Eu saiba até onde eu sei. Então nós podemos ter 2 candidatos de laranja na eleição do ano que vem. O nosso secretário Fábio Ferraz tem se destacado muito aí nos 8 anos aí que está participando do governo, e com brilhantismo, e está aí, vai terminar essa 6,5 por enquanto, né? Mas ele vai até o final. Vai terminar... Pode ser que ele saia antes. Vai, mas faltando alguns mesinhos. Sabe, não vai ter problema, mas vai ter entregado UPAs novas, hospitais,
tem aí mais Ambesp, UPA para entregar, e tudo em parcerias interessantes, porque não é muito... enquanto nós estamos gastando dinheiro que não deveríamos gastar aí na entrada da cidade, que esse dinheiro, ao meu ver, tinha que vir do governo federal e do governo estadual, a maioria dos equipamentos públicos de saúde, a prefeitura tem feito parcerias interessantes com a iniciativa privada, e o Fábio tem capitaneado isso. E hoje nós soubemos a notícia, ontem teve uma reunião aí do Partido Novo, que, aliás, eu quero entender essas coisas da nova política, né? Eles fazem uma reunião numa adega, mas tudo bem. Numa adega aqui em Santos... Sempre na mesma, né? E o que o senhor foi uma das figuras presentes. O senhor pensa em sair candidato a prefeito, vice-prefeito, vereador, no pleito do ano que vem? Olha, Aldo, eu Primeiro acho... responde, você vai para o Partido Novo? Não. De partido você entende, até o PSDB, que é o principal partido aqui da cidade, o senhor já presidiu. Não, é verdade. Eu tive essa oportunidade, tive a oportunidade de colaborar na organização da juventude do partido aqui em Santos, lá com o Bruno Covas e com o Paulo Alexandre. A gente organizou a juventude, fui o primeiro presidente da juventude do partido aqui. Depois, mais tarde, tive a oportunidade de presidir o diretório municipal do PSDB aqui em Santos. Eu confesso, o PSDB realmente vive um momento difícil, um momento de turbulência, né? Um momento realmente de uma nova reflexão. Hoje o diretório municipal é presidido pela Renata, que é uma pessoa extremamente competente, que tem feito um bom trabalho aqui na frente do diretório. E eu digo, do ponto de vista político, partidário, vai se ter uma discussão interna dentro do partido para se prover os candidatos. Eu acho, por exemplo, o Aldo colocou aqui a figura do nosso ex-prefeito e deputado federal Papa. Se ele tivesse a intenção, eu não vi nenhum tipo de movimento ainda concreto nesse sentido, mas é absolutamente legítima uma candidatura do ex-prefeito Papa, uma pessoa que realmente já colaborou muito com a cidade e pode voltar a colaborar, mas também existem outros nomes no partido que estão aí, é claro, à disposição de suceder o nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, dentro da própria composição de governo. Naturalmente isso se fará, mas eu acho que agora, gente, o foco ainda realmente ele tem que ser muito na gestão da administração pública, né, no dia a dia da administração. Continuar trabalhando, fazer um bom trabalho. Realmente o Aldo foi muito feliz quando ele colocou, olha, tem muita coisa para ser entregue, né? Nós temos aí a entrada da cidade, que é uma obra esperada há mais de 30 anos pela população da cidade, a nova ponta da praia que está voando e vai realmente, acho que quando ficar pronto, se hoje ainda tem algumas pessoas que de certa forma têm algumas dúvidas quanto a essa nova estruturação na ponta da praia, acho que essas dúvidas cada vez mais estão diminuindo e realmente o pessoal está percebendo como isso vai ser importante do ponto de vista turístico, estrutural para a nossa cidade. Na nossa área da saúde temos aí UPA, Ambesp, Policlínica Nova no Jabaquara para entregar, para melhorar ainda mais os serviços da saúde da nossa cidade. Então, tem que seguir com essa agenda de trabalho. O Partido Novo, eu penso que é um partido que tem ideias muito bacanas, muito positivas, simpatizo com muitas delas, sobretudo nessa ideia de você realmente descentralizar um pouco a gestão pública, aquele conceito de administração pública pesada, aquela administração pública que vai resolver tudo, isso está superado. A administração pública moderna, ela tem que buscar boas parcerias com o terceiro setor, com a iniciativa privada. Essa a gente tem feito esse tipo de ação na Secretaria de Saúde e tem percebido os resultados, né? Eu falei aqui já alguns exames, atenção hospitalar, mas, enfim, são bons exemplos que a gente tem de boas parcerias com a iniciativa privada e eu vejo o Partido Novo como uma plataforma interessante nesse sentido. É verdade, ontem teve lá uma reunião que foi num espírito de happy hour, viu, Aldo? Realmente trouxeram lá algumas referências importantes do partido para conversar e o pessoal, sim, conversou de política tomando uma cerveja. Eu não vejo mal nisso. Eu acho que isso é positivo. Aliás, eu vim do movimento estudantil, fiz muito isso. Quando estava na faculdade, aqui na Faculdade de Direito, a gente discutia muito política e tomando uma cerveja, não tem problema nenhum, claro, sem excesso, aí não é razoável, mas eu acho isso salutar. Acho, café, não fica tem muito excitado, exato, pessoal, não né? tem muito problema. Às vezes, quando o pessoal toma muito café, fica realmente tenso. Então, né? sim, conversar de política também, calma. tomando uma cerveja, tendo um clima mais amistoso, eu não vejo problema. Agora vamos ver quais serão os encaminhamentos. O que eu digo para você, assim, eu sou um cara que gosta demais de trabalhar na administração pública, de ajudar a administração pública. Vamos ver o que vem pela frente aí nos próximos acontecimentos, né?
O PDT está suspendendo atividades partidárias dos deputados que votaram contra a reforma. São 7, se não me engano. Que punição. Votaram a favor da reforma. 8. Votaram a favor da reforma, verdade. Contra a determinação do partido. Isso quer dizer o quê? Nada. Também acho que nada, né? Nada. Não significa nada. Pô, suspender as atividades partidárias dos seus parlamentares que foram favoráveis à reforma. Sabe por que isso, né? Tem PSB eu não vi até agora que decisão tomou, né? A gente tem que falar a real, porque as pessoas falam muito de nova política, mas a prática é sempre o mesmo. Não é o caso, não estou falando aqui do Partido Novo. Mas por que disso? Eles estão, na verdade, passando pano. Porque se eles mandam a Tabata Amaral, que é a mais conhecida deles, e o resto tudo embora, eles pedem tempo de TV, pedem repasse de fundo partidário para a eleição do ano que vem, e ninguém quer isso, né? Eu, se sou um desses deputados aí, eu pego o meu boné. Eu uso todo esse circo aí, pego o meu boné, que não perco o meu mandato. Porque é ridículo. Vai discutir na justiça, né? É ridículo. Se for expulso, leva o mandato junto. É o problema desse país. Eu sou totalmente contra ao voto proporcional nesse país, a eleição por legenda. Tem que entrar os mais votados. Isso de voto de legenda, de não sei essa não é a acaba, terceira... porque o partido não existe partido no país, existe pessoas. As pessoas votam nas pessoas e não nos partidos. A gente já teve caso de vereador em Santos com 7 mil votos que não entrou. 7 mil votos. Essa é a terceira grande reforma que se faz necessária, Aldo. Eu sou dessa mesma linha de pensamento. Não, eu acho que a previdenciária realmente se faz urgente, porque a gente precisa retomar a economia. Se passar a reforma, a famosa reforma de 1 tri do Paulo Guedes, a estimativa é que a gente tem um PIB de 1,5 a 2 para esse ano, ou seja, retomada de 2019? fato. Você acha que se passar de 1 tri a total, deve ficar entre 1,5 e 2. Agora, já está sendo desmantelada a proposta original para algo que fique entre 700 bilhões. Então, aí nessa linha, se confirmar 1,5 de PIB esse ano, já vai ser um milagre. Bom, mas feita essa retomada econômica, a reforma tributária, e nesse ponto eu acho que a agenda do presidente Bolsonaro está adequada, e sim, a reforma política. Não faz sentido nós termos 29, 30, 31 partidos no país, não existem 30 correntes ideológicas, não tem sentido nenhum isso. Então 5 ou 6 partidos com uma regra clara. Quem for mais votado, assume a cadeira. Como diria o grande árbitro da Rede Globo, a regra é clara, não é isso? A regra é clara. E ele roubou o Santos na final contra o Flamengo em 1983. É verdade. César Coelho, num pênalti escandaloso do zagueiro Marinho em cima do Pita, que ele marcou, um lance foi por trás, e ele marcou jogo perigoso contra o Flamengo, 2 lances dentro da área, uma vergonha. Agora, nós falar em futebol, o Milton Leite, narrador do Sport TV, agora que se preparem. Um alvo cruel dos bolsomínios, né? Ele se declarou contra o Bolsonaro e a favor dos partidos de esquerda que ele votou a vida inteira, enfim, uma postura correta, democrática que ele teve, assumiu isso num programa pelo YouTube e agora será com certeza um alvo contumaz dos bolsominions alucinados. Obrigado, Fábio Ferraz, secretário de saúde, está com a gente. Sucesso, Aldo sempre conosco, Santana diariamente aqui com a gente. 1h30 da tarde, ponto de vista é ao vivo e a reprise aqui na Santa Cecília TV às 8 da noite. Tchau, gente. Valeu, obrigado.